Cristologia é o estudo sobre Cristo. É uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, como uma particular atenção à relação com Deus, as origens ao modo de vida de Jesus de Nazaré. Visto que estas origens e o papel dentro da doutrina de salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do cristianismo, a cristologia tem sido debatida incansavelmente durante séculos em várias nações, dentro de várias correntes cristãs, com pontos de vista semelhantes, divergentes e mesmo com algumas controvérsias. Alguns aspectos deste assunto muito debatido no eixo central da cristologia, no decurso da história do cristianismo, são a natureza divino-humana de Jesus Cristo, a divindade de Jesus Cristo, a humanidade de Jesus Cristo, a encarnação, a revelação de Deus, os milagres, os ensinamentos, a morte expiatória, a ressurreição, a ascensão, a intercessão em nosso favor, a parousia, a posição como cabeça de todas as coisas, a centralidade dentro do mistério da vontade de Deus, dentro da restauração, e a volta ao mundo para reinar sobre aqueles que creem nele. Talvez a disputa mais antiga dentro do cristianismo centrou-se sobre Jesus, que era Deus. Um número de cristãos primitivo acreditavam que Jesus não era divino, mas fora simplesmente o Messias humano, prometido no Antigo Testamento. Tal como vê os fariseus, contrariamente à vista mais geral dos outros judaicos cristãos, a inclusão da genealogia de Jesus em Mateus 1:17 e Lucas 3:23-38 são explicadas às vezes por estas opiniões. Uma explanação alternativa é que era uma oposição às doutrinas dos cristãos gnósticos, que afirmavam que Jesus Cristo teve somente a ilusão de um corpo humano e, assim, nenhuma ancestralidade humana, como ouvia o docetismo. A opinião de que Jesus era somente humano, como afirmava o adopcionismo, foi oposta por líderes da igreja tais como São Paulo e veio, eventualmente, a serem aceitas somente por seitas como a dos ebionitas e de acordo com São Jerônimo, mas logo subjugadas pela igreja ortodoxa de uma forma ou outra. A natureza de Jesus Cristo é uma questão da busca por determinar se Cristo era um homem com a tendência para pecar, igual a de Adão, antes do pecado, que seria no caso pré-lapsarianismo, ou uma tendência ao pecado, igual a de Adão, depois do pecado, que seria no caso o pós-lapsarianismo, ambas diretamente relacionadas com o plano da salvação, visto que o ministério de Cristo se caracterizava pelo exemplo da superação do pecado, mostrando que era possível o homem viver sem pecar. Entre as principais escolas que buscaram determinar a natureza de Cristo, temos estas: o arianismo, que crê que Jesus, que apesar de ser um ser superior, seja inferior ao Pai sendo uma criatura sua. O docetismo, que já comentamos antes, que defende que Jesus era um mensageiro dos céus e que seu corpo era carnal, apenas na aparência, e sua crucificação teria sido uma ilusão. O ebionismo, que crê em Jesus como um profeta, nascido de Maria e José, que teria se tornado Cristo no ato do batismo. O eucassismo, recusaram a divindade de Cristo, considerando-no o último dos profetas e chamando-lhe de
anjo Jesus. O monofisismo, segundo a qual Cristo teria uma única natureza, composta da união de elementos divinos e elementos humanos. O nestorianismo, segundo a qual Jesus Cristo é, na verdade, duas entidades vivendo no mesmo corpo, uma humana, que é Jesus, e a outra divina, que é Cristo. O miaficismo, que defende que em Jesus Cristo há a natureza humana e a natureza divina, mas que estas duas naturezas se unem natural e completamente para formar uma única e unificada natureza de Cristo. Sabellianismo, o qual defendia que Jesus e Deus não eram pessoas distintas, mas sim aspectos, ou modos, diferente do trato da divindade com a humanidade. E por fim, trinitarianismo, que crê em Jesus como a segunda pessoa da Trindade divina. A cristologia ortodoxa, defendida pela Igreja Católica, ortodoxas e protestantes, tem por base o Concílio de Calcedônia, em 451 d.C., qual estabelece bases desta corrente, na qual o Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que seria no caso uma união hipostática, e se apresenta em duas naturezas, sem distinção, indivisíveis e inseparáveis, de tal forma que as propriedades de cada uma permanecem ainda mais firmes quando unida numa só pessoa. Para os defensores desta cristologia, o termo Filho de Deus, aplicado a Jesus, deve ser interpretado com a natureza de Deus, gerado desde o início de tudo e, portanto, coeterno. Discordando da cristologia ortodoxa, os miaficistas afastaram-se para compor as igrejas ortodoxas orientais da Síria, da Armênia, do Egito, da Etiópia e da Índia do Sul. Para eles, a natureza divina em Jesus era muito mais forte e predominante daquela natureza humana. Mas estas mesmas igrejas dissidentes rejeitam o rótulo de monofisista, porque elas afirmam que defendem, na verdade, o miaficismo, que é a crença que em Jesus há a natureza humana e a natureza divina, mas que estas duas naturezas se unem para formar uma única e unificada natureza de Cristo. Estas igrejas afirmam que o miaficismo é diferente do monofisismo, mas esta doutrina cristológica igualmente se diverge da doutrina ortodoxa da união hipostática. E temos também o arianismo, que recebeu este nome por ser derivado da doutrina de Ario. Apresenta uma distinção clara entre o Cristo e o Logos como razão divina. O Cristo é apresentado como uma criatura pré-temporal, super-humana, a primeira das criaturas, não Deus, porém mais que homem. O Logos é a própria razão divina, a qual Deus Pai admitiu sair de si, mesmo sem a diminuição do seu próprio ser. Se você achou o vídeo interessante até aqui e quer saber mais sobre a cristologia, se inscreva no canal, deixa seu like para estar recebendo as notificações do YouTube e até o próximo vídeo. Tchau!